Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos. Hoje nós vamos falar aqui sobre divindades e os astros, a astrologia e as divindades. Bem, como vocês sabem, na astrologia clássica existem 7 planetas principais: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. E dentro dos diversos panteões, né, de divindades, de deuses, em diferentes culturas, esses mesmos planetas eles vão ganhar nomes diferentes, né? Na Índia vão ter determinada roupagem, na Grécia outra, na África outro, na Europa outro, enfim, né, na Escandinávia. Então, cada divindade, eles são reconhecidos pelo seu padrão de comportamento, pela sua maneira de atuação, né? Então, existem alguns elementos em comum que a gente pode observar. Por exemplo, tomando o caso de Saturno, né? Saturno, que é um exemplo assim bem emblemático, né? Então a gente pode ver uma série de mitos, de histórias relacionadas a Saturno. Os gregos, né? Os romanos, mostrando, por exemplo, o mito do Saturno, que é o tempo, né? Engolindo, devorando os próprios filhos. Primeiro, ele destrona o pai, que é Urano, castra o pai para não ter mais a questão da procriação, né? Daí a gente já vê um eco mitológico na história de Noé, de Noa, né? Onde eu já vi alguns comentaristas, né, dizendo que o Noé, após o dilúvio, ele é castrado por um dos filhos para que ele não reproduza mais, com o interesse de ficar com uma parte da herança que lhe cabe, né? Então, ressoa com essa história de Saturno, né? Saturno, o dia dele é sábado. Na Bíblia, Javé, né, ele tem como seu dia também o sábado, né? Existem pesquisas, importante a pessoa analisar o fenômeno religioso de forma assim desapaixonada, né? Então, existem indícios, tem vários sites, vários livros, vários canais no YouTube falando sobre isso, né? Falando sobre uma substituição de um Deus primordial, né? Ali naqueles povos de onde surge a Bíblia, né? O povo hebreu ali naquela região, onde tinha a divindade chamada El, que era o Deus Criador. E não era só o El, tinha Baal, tinha Asherá, tinha Ashtoreth, né? Ashtaroth, várias divindades que eram como se fosse assim no candomblé, uma personificação de força da natureza, Deus do trovão, Deus não sei o que, entendeu? Então, aquela nação de Israel, eles tinham a sua divindade padrão, né? A divindade principal, nacional, e tinha as divindades secundárias, né? E depois que acontece, e pelo que parece, se convivia lá de forma natural com aquelas diferentes manifestações religiosas e essas diferentes divindades.
Até que acontece um exílio para a Babilônia. Lá na Babilônia eles aprendem muitos outros mitos, muitas outras histórias. Tem a sua própria história, claro, a elite, né? Quem vai para a Babilônia é elite de Judá. E lá, depois, aquela potência mundial que é Babilônia, ela é subjugada pelos persas. E a elite de Judá aprende com os persas a questão da religião deles, que era monoteísta. Tinha o dualismo, mas tinha um Deus que era bondoso, outro que era malvado, mas tinha essa questão de adorar um único Deus, né? O monoteísmo. Aí, essa ideia, ela é importada para dentro da história do contexto do judaísmo, da religião dos hebreus. Segundo consta seria essa teoria do Israel Finkelstein, né? Inclusive ele é israelense, certo? Esse pesquisador. E com escavações foi verificado arqueológico que era cultuado mesmo várias divindades ao mesmo tempo. Não tinha esse negócio de monoteísmo. Não era uma tradição monoteísmo lá. Aí o que acontece? Olha o Saturno aparecendo novamente. Aí, para eles ter um certo monopólio, não ter mais para ninguém, né? Aí esse Javé assume o posto de única divindade para a nação e todos os outros seriam engolidos, seriam tragados. Eram as divindades lá do que o Cronos, que o Saturno engolia, né? Porque só o Javé agora era divindade. Então foi acabado com todos os profetas de Baal, de Astarote, todos esses outros do panteão lá da localidade. Aí é proibido fazer imagens de escultura, porque poderia a pessoa fraquejar e continuar lá eram chamados terafins, né? Tinham os deuses familiares que eles tinham, tem até na Bíblia isso. Até a esposa do Jacó rouba, né? Do pai dela. Tinha uns que era para fazer adivinhação, né? Tinha um monte de divindadezinha menor, né? Que não era o tradicional. Mas é que foram perseguidos, até aquela história lá do Elias lutando contra os profetas de Baal, a Jezebel. Toda essa história é contada com o objetivo, os 10 mandamentos, não poder pronunciar o nome de Deus, porque seria um sacrilégio, teria que ser feito por uma pessoa autorizada lá no templo. Aí eu quero dizer, haveria um monopólio da fé e aquela divindade de Javé seria a única que poderia existir, né? Então a gente vê o exclusivismo na questão do Saturno, que só queria ser ele está no poder, e também lá na questão lá do Javé, né? Por isso que foram estipulados, né, várias leis, várias pronunciações contra qualquer sacerdote, qualquer médium, qualquer oraculista, né, porque seria competição, entendeu? Então veja como pulsa de forma semelhante as narrativas religiosas em diferentes culturas, né?
negócio a ser pensado, né? Que, por exemplo, além dessa história de engolir os próprios filhos, o Saturno ele é derrotado pelo próprio filho, que é o Júpiter, que é o Zeus. E dentro desse contexto religioso, né, a religião que abunda no mundo, né, depois dessa questão da religião de Javé, é a de Jesus, que é filho de Javé, que é a religião da misericórdia, que lembra também os Zeus. Veja que interessante. E depois tem mais desdobramentos dentro do próprio cristianismo, né, com, por exemplo, os santos de invocação, por exemplo, São Jorge, né, que representa a energia marciana, né, que seria o equivalente a Ares. Aí a questão lá nas religiões afro-brasileiras, Ogum, Marte seria Ogum, né? Aí uma deusa do amor também, da maternidade, né? Seria Axerá, Afrodite, Oxum, né? Então note que fazer um estudo comparado das religiões é muito proveitoso, né? Porque você vai entender como as divindades elas existem fora e existem dentro do próprio ser humano, né? É um negócio bem interessante a ser pesquisado, né? E aqui é apenas uma pequena introdução, uma reflexão, sem verdades absolutas, mas apenas para questionar, para refletir sobre esses assuntos, né? E mostrar um pouco da dimensão, da profundidade dos mitos e também da questão astrológica, né? Teria mais elementos para a gente investigar, por exemplo, dentro do próprio sistema religioso, com os equivalentes dentro das religiões, por exemplo, Saturno seria a expressão das próprias leis. Toda religião tem o seu código moral, o seu código de leis. Então, Saturno seriam as leis junto com Júpiter, né? Seria a questão Júpiter seria mais Saturno são as obrigações, enquanto que Júpiter é a parte mais caritativa, mais ética, né? Da busca por significado, da própria busca filosófica que existe dentro das religiões. O simbolismo está vinculado a Júpiter, né? Então todas as religiões têm isso. Marte é a questão do sacrifício, né? Você vê que tem sacrifício de animais, né? Nas culturas africanas, por exemplo, né? No próprio judaísmo, nas religiões gregas, né? De antigamente, aqui na nossa Umbanda, né? No Candomblé, algumas linhas de Umbanda tem sacrifício, na Quimbanda, né? Então representa Marte. Sol é a própria divindade, o símbolo da identidade cultural daquele povo ali, né? O aspecto de Vênus tanto representa as divindades femininas, quanto também o aspecto da impressionabilidade dos sentidos, os incensos, os cânticos, as ritualísticas, tudo está vinculado a Vênus. A questão do amor, né? Mercúrio é o estudo doutrinário, a questão da comunicação, né? Da questão do dinheiro também, que circula dentro das religiões, a moeda de troca,
é Mercúrio. Tem a Lua, né? A Lua, que é justamente a questão da devoção, né? A Lua orbita em torno de algum ideal, além dos ciclos, né? Rituais vinculados às luas, enfim, as orações. Então é isso. A gente pode refletir sobre a religião dentro da astrologia de várias perspectivas, né? Aquela menorá, né? Os 7 astros, né? Lembra muito aquilo ali, 7 manifestações, 7 anjos, ou 7 forças, 7 raios, né, de atuação da natureza, 7 virtudes divinas, 7. Então é um negócio muito interessante, que se a gente for procurar investigar a fundo, né, sem assim, buscar uma ortodoxia, sem buscar assim, um exclusivismo, é só a minha que está certa e tal, a gente vai encontrar pontos em comum em todas as religiões, todas elas, tanto no aspecto positivo quanto negativo, tanto naquilo que faz bem quanto naquilo que faz mal. Então a astrologia, ela tem esse papel de explicar de forma simbólica e de ser um instrumento de medição, de análise, né, simbólica para tudo isso, né, nas diferentes esferas da vida humana. Tá bom? Muito obrigado, gente. É isso.